Avaliação pré-participação em nutrologia esportiva. É o grupo de estudos Dr. Verutsky. Eu sou Carlos Alberto Verutsky, médico nutrólogo e do esporte, coordenador do grupo de estudos. A declaração de potenciais conflitos de interesse, de acordo com a norma do Conselho Federal de Medicina e a resolução da Anvisa, eu declaro ser coordenador do grupo de estudos Dr. Verutsky, o GIL. O que eu vou apresentar para vocês é um estudo de caso de um jovem talento no esporte, o GSHL, masculino, 15 anos, afro-brasileiro, residente na região sul do Brasil, atleta do futebol de campo, como posição atacante. E pertence, esse atleta, a um clube de futebol profissional. A motivação do atleta à consulta, o familiar que o acompanha refere que ele mantém o mesmo manequim, ou seja, a altura, desde os 11 anos. Interessa avaliar a altura para a idade e perspectiva de crescimento para a progressão nessa modalidade esportiva. Então, vamos apresentar a contextualização, ou seja, a fundamentação teórica para resolver esse problema. Começando pela classificação dos esportes, macrociclo de treinos e competições, primeiro item que faz parte do nosso protocolo de avaliação pré-participação em nutrologia esportiva. É o que nós utilizamos no nosso ambulatório do curso de pós-graduação autorizado pelo MEC em nutrologia esportiva. É muito importante a classificação desses grupos de esportes de alto rendimento, porque o tipo de esporte vai determinar como nós vamos abordar esse paciente nos vários itens de avaliação pré-participação. Nesse caso, são jogos com bola e de equipe. Os jogos com bola e de equipe, como, por exemplo, o futebol, ele também engloba esses jogos, o vôlei, o basquete, o handebol, o beisebol e outros esportes. Aqui nós damos um exemplo de macrociclos de treino e competições do futebol, onde nós temos o período de preparação, período de competição e um período de transição. É importante porque nós temos períodos onde o volume de treinamento é muito alto e a intensidade é baixa, e períodos onde a intensidade é muito alto com um volume baixo. Então, este macrociclo de treino é muito importante. Quem vai mexer com nutologia esportiva, porque vai depender, por exemplo, em ajustar calorias da dieta ou ajustar macronutrientes da dieta. A ficha da história médica e ficha do exame físico, nós temos uma ficha de história médica onde o atleta, no caso deste, que é menor, é ajudado no preenchimento com o responsável. Neste caso, nós, nesse primeiro item, se você já teve alguma doença ou lesão que requereu tratamento médico, o que foi preenchido? Pubalgias, que teve necessidade de uma fisioterapia por 3 meses, isso com 13 anos,
por osteite pubiana. Seguindo a ficha do exame físico propriamente dito, lá no nosso ambulatório, por médicos preceptores e por médicos alunos do curso, ele mostrou um sopro cardíaco, tanto deitado como de pé. E aí foi uma preocupação que acessamos a literatura, que na ausculta cardíaca não é obrigatório estabelecer o diagnóstico, principalmente de miocardiopatia hipertrófica, mais comum, doença cardíaca de origem genética, em todo o mundo tendo uma prevalência de 0,2% ou 1 para 500 na população em geral. A prevalência em atletas ainda não foi determinada. Então, por esta diretriz publicada nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, quanto à cardiologia no esporte do exercício da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o eletrocardiograma em repouso em crianças e adolescentes se acompanha da mesma controvérsia já descrita como exame rotineiro, pelas diferenças regionais extremas do país, levando em conta as evidências científicas disponíveis, recomendamos o eletrocardiograma como segue: na avaliação pré-participação em crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, em início de treinamento organizado e competitivo em escolas esportivas, academias e clubes. Então, nessa diretriz, o grau de recomendação 1, nível de evidência alto. Em todas as crianças e adolescentes, com alguma suspeita de cardiopatia de base, detectada com os dados obtidos durante a avaliação médica, obtendo também, nessa diretriz, grau de recomendação 1 e nível de evidência também forte. A avaliação clínica e funcional, nível de treinabilidade. O nível de treinabilidade pela avaliação funcional em campo, por método indireto, esse atleta mostrou um VO2 máximo de 55 ml quilo por minuto por um teste de campo chamado ioiô, o nível 2, que é um nível no teste com velocidade que atinge 11,5 quilômetros por hora. Aí está, nesse quadro, a classificação pela categoria nesse esporte, futebol, de sub-20, específico para a faixa etária. Ele mostrou uma faixa classificada como bom, em ml por quilo por minuto, ou seja, uma boa aptidão para a idade. A análise do plano alimentar habitual, ou seja, avaliando o gasto energético de repouso, avaliando o gasto por equivalente metabólico para chegarmos ao gasto energético total, aqui demonstramos a avaliação deste gasto diário versus a avaliação do plano alimentar habitual. Então, nós tivemos uma estimativa do gasto energético de repouso de 1.525 calorias, a atividade espontânea estimada de 808 calorias e o treino específico de 814,5 calorias. A estimativa para este gasto total de 3.147
calorias foi estimado em 55% de carboidrato, mais de 20% de gorduras e 15% de proteínas. Quando, quando nós comparamos com a ingestão calórica diária, avaliado pelo questionário de frequência alimentar, nós submetemos a um software de análise nutricional que mostrou que a estimativa foi de 3.504,5 calorias, com 55% de carboidrato, 28% de gorduras e 17% de proteínas. Ou seja, a comparação com o que ele gasta, ainda sobrou calorias, não tendo nenhuma condição de erro grosseiro entre os macronutrientes. Quanto à avaliação odontológica, sabemos que a odontologia esportiva foi regulamentada por esta resolução do Conselho Federal de Odonto em 2015 como especialidade na odontologia. Na avaliação com o odontólogo do esporte, não foram detectadas cáries, abrasões do esmalte dentário ou doença periodontal, mas defeito de oclusão, ou seja, foi indicado para este jovem talento aparelho ortodôntico. Quanto suplemento alimentar e ou drogas lícitas e ilícitas, esse atleta não referiu usar drogas lícitas e ilícitas e nem usou ou usa suplementos alimentares. Quanto à avaliação da composição corporal, por métodos indiretos e duplamente indiretos, aqui nós usamos a bioimpedância, nesse modelo InBody 520. A água corporal total foi de 31,5 litros, a massa muscular esquelética de 24,8 quilos e a porcentagem de gordura 10%. Para este esporte ainda não profissional, que é de 6 a 11%, ele já está dentro dessa categoria. A avaliação da composição corporal por antropometria, chamada ficha de Zak restrito, não foi mostrado, mas fazemos sempre 8 dobras cutâneas, 5 perímetros e 2 diâmetros ósseos. Ou seja, para este atleta com 1,62 m e 54,3 quilos, ele atende perfeitamente às condições de categoria sub-15 do futebol. Quanto à maturidade biológica e estimativa da estatura final, que foi isso que ele veio buscar. Nós aplicamos algumas equações, começando pela estatura do pai e da mãe. Ele ficou com uma estimativa entre mais 10 e menos 25 de canal de crescimento. Pelo raio-x de mãos e punhos, ele ficou compatível à idade óssea com a cronológica. E a predição da estatura final. Usamos a tabela de Nikolic, dando uma estatura predisposta em 160,3 centímetros, é a estimativa, e pela estatura média dos pais, pela forma de Molinari, ele chegou a uma previsão final
de 171,5 centímetros. Então, a variação de 169 a um pouco mais de 171 centímetros como estatura final. E quanto à maturidade, genitais G4 e pelos pubianos P4, pela classificação de Tanner. E análise bioquímico-hormonal, nós temos aqui exames solicitados, hemograma normal, plaquetas normal, e tínhamos também pedido, por ser afro-brasileiro, a falsização das hemácias, que deu positivo, com um ferro e uma ferritina normais, perfil lipídico normal, eletrólitos normais, sorologia para chagas, coprocultura, além de transaminases, IGF-1, teste de estímulo do GH, TSH e antitransglutaminase EGA normais. Como a falsização de hemácias deu positivo, nós fomos à complementação desse exame, que é a eletroforese de hemoglobina. Mostrou, então, uma hemoglobina S de 36,1%, quando a referência seria ausente, com diminuição da hemoglobina H1. Então, a nossa discussão sobre esse achado, que não foi o motivo da consulta, chama-se atenção, recorremos a este documento da elegibilidade ou a desqualificação para competição em atletas com anormalidades cardiovascular específica sobre anemia falciforme. 8% é o achado, é a prevalência entre afro-americanos. Então, o documento diz que agora essa anemia tem que ser incluída entre a miríade de riscos não traumáticos de participação desportiva capaz de conduzir à morte alguns atletas suscetíveis, a grande maioria dos quais são negros. A presença do defeito secretório de GH, diminuição da síntese de IGF-1 e parcial resistência ao GH em crianças com baixa estatura com anemia falciforme, sugere que o tratamento com IGF-1 pode ser superior à terapia com GH para melhorar o crescimento. E ainda mais, crianças com anemia falciforme apresentam anormalidades na placa de crescimento, provavelmente devido a eventos hipóxicos localizados com fechamento assimétrico das epífises. Se faz necessário as medidas antropométricas cuidadosas e frequentes. No Brasil, a distribuição do gene S é bastante heterogênea, dependendo de composição negroide ou caucasoide da população. Assim, a prevalência de heterozigoto para hemoglobina S é maior nas regiões norte e nordeste do Brasil, 6 a 10%, enquanto nas regiões sul e sudeste a prevalência é de 2 a 3%. Anemia falciforme, protótipo das hemoglobinopatias hereditárias caracterizadas pela produção de uma hemoglobina anormal. Homozigóticos, quase 100%,
tem uma anemia grave, hemolítica, hiperbilirrubinemia crônica e complicações vasoclusivas. E os heterozigóticos, que é o nosso caso clínico, mais ou menos 40% da hemoglobina S, e são assintomáticos, que é o caso desse caso clínico, ou seja, veio à consulta sem sintomas. É importante sabermos que altitude, condições hipobáricas e hipóxicas, estresse térmico pelo calor, principalmente, desidratação, diminuição do pH com produção de ácido lático e a asma podem aumentar a velocidade de afoiçamento de atletas portadores da doença, induzindo alterações hemorreológicas com distúrbios microcirculatórios durante a fase de recuperação. A desidratação aumenta a concentração da hemoglobina corpuscular média e da concentração de hemoglobina S, com o aumento da sua polimerização, facilitando o afoiçamento. Logo, a conduta, neste caso, a predição da estatura final da ordem de 1,70 m atende perfeitamente às necessidades de um atacante no futebol profissional. Ou seja, ele não terá problema de evoluir nessa modalidade esportiva e na posição de atacante. Atleta portador de traço falcêmico ou com ou sem caráter alfa-talassêmico pode competir? Sim, mas com recomendações que nós enviamos para o departamento médico do clube. Ou seja, evitar a hipoidratação crônica, evitar a participação nos jogos em altitudes, evitar treinos e competições que produzam altas concentrações de ácido lático, monitorar a concentração da hemoglobina corpuscular média, bilirrubinas, ferro sérico, ferritina, capacidade ferropéxica e saturação de transferrina. Ou seja, sempre quando nós tivermos no consultório, no ambulatório, um afro-brasileiro, é importante incluirmos nos exames de laboratório pelo menos o traço falciforme. Se esse traço de falcização der positivo, nós vamos para hemoglobina. Então, essa hemoglobina, nós temos que completar o exame para sabermos se tem ou não a presença da hemoglobina S. Esta é toda a diferença de uma avaliação pré-participação em nutrologia esportiva. Ou seja, vamos evitar o alto risco de morte súbita no esporte. Muito obrigado pela atenção de todos e, tendo dúvidas sobre esses estudos de caso, nos escreva.